a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Que Deus abençoe vocês que vão conectar, irmãos. Que Deus venha abençoando. Que Deus é maravilhoso, né? E Ele quer uma mensagem para mim e para você essa manhã, sabe? Ele quer falar conosco através de sua palavra, dos seus louvores, né? Que Deus é tremendamente bom. Que Deus venha abençoando e possamos estar compartilhando essa live aí com mais pessoas, amém? Que ela possa alcançar realmente quem necessita de uma palavra essa manhã, né? Que Deus venha abençoando. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém? Deus possa estar abençoando a vida de vocês, né? Que possamos estar conectados aí com Deus sempre. Que Deus venha abençoando a vida de cada pessoa que vai conectar, que vai entrar, que vai compartilhar a palavra de Deus hoje, sabe? Com uma pessoa aí, se você se encontra aí agora, compartilhe essa live com mais pessoas, para que elas possam encontrar o melhor de Deus, né, para a sua vida. Eita, Deus maravilhoso. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Deixe Cristo entrar em seu coração hoje, irmão. Deixa a palavra de Deus entrar aí, ó. Né? O único Deus nos diz assim a palavra do Senhor para mim e para você, ó, nessa tarde, irmão, nessa manhã. Não sei que horas você vai ver essa live, mas com certeza Deus vai falar ao teu coração. Preste atenção, pega a visão da palavra de Deus para a tua vida, para a minha também. Primeiramente vem para mim, depois vai para vocês aí, amém? Parábola da Jesus acalma a tempestade, na realidade. Jesus acalma a tempestade. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Depois vocês pegam a visão e leem que Deus vai falar grandemente com vocês, aonde vocês se encontrarem. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-lhe, dizendo, Mestre, não se te dá que perecemos? E ele
Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus é tremendo, né, irmão? Muitas das vezes a gente se encontra igual os discípulos, né? Deus está conosco no nosso barco. O barco é a nossa vida, né, irmãos? E o vento e a tempestade são as dificuldades que vêm durante a nossa jornada, a nossa travessia, né? E Cristo está ali conosco, porque no momento que nós aceitamos a Cristo, nos batizamos, cremos, né? Primeiramente a gente se batiza, quando a gente crê na palavra de Deus, ele se mostrou, né? Ele foi batizado. Ele João Batista falou: Não, mas é eu que necessito do teu batismo. Fazemos isso para mostrar para o povo: Vinde, aquele que crê e for batizado, né? Primeiramente a gente crê em Cristo, segue os seus mandamentos, segue aquilo que ele nos ensinou, sabe? Procuramos viver aquilo que ele nos ensinou. E muitas das vezes a gente está igual aos discípulos, então aprendendo com ele todos os dias. Mas as dificuldades vêm e a gente perde o quê? Perde a fé. Fica com medo. Muitas das vezes o medo nos atrapalha de ver. Deus esquece. Os discípulos ali esqueceram quem estava com eles no barco. E muitas das vezes é nós, irmãos, também. Que as dificuldades da vida vêm tantos problemas, tantas dúvidas, tantos questionamentos, né? Tantas dificuldades na nossa vida. E o medo nos pega de surpresa, né? Até atordoou a gente, que a gente esquece de quem está no barco, de quem está conosco, que é Cristo Jesus que está conosco. Por quê, irmão? Porque a gente se batiza, crê num Deus, crê num Cristo que transforma, que faz milagres. E nos momentos mais que é para a gente falar para Ele mesmo, mostrar para Ele que a gente tem a fé dele, a fé em Cristo mesmo, né? A gente questiona, a gente se abandona a Ele, né? A gente se afasta dele. Como é que podemos? Os discípulos ali tinham medo, mesmo com Cristo no barco. E nós? Mesmo sabendo que Cristo faz, que Cristo transforma, que Cristo cura, faz as coisas, a gente realmente crê nesse Cristo, irmãos? Ele fala para nós: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Não tendes fé ainda? Quantas vezes Cristo já trabalhou em sua vida, irmãos? Quantas vezes Cristo já se mostrou para você? Agora, nesse momento, Ele está se mostrando para você. E você, o que você anda fazendo para esse Cristo? Você pelo menos ouve o que Ele tem a dizer, ou você só critica o que Ele fala para você? Para começarmos, ultimamente muitas pessoas estão se levantando, pessoas que saíram do nosso meio, se levantando contra a própria palavra de Deus, afastando as pessoas do verdadeiro encontro, da verdadeira palavra que salva, cura, liberta, que é a palavra de Deus, que é Cristo, né? E mas como Cristo vai libertar, tá, né? No momento que você aceitar Ele, irmão, você tiver um verdadeiro encontro com Deus, você, não outra pessoa, o que é para você fazer, irmãos, eu não vou poder fazer por você. E sabe como você vai saber se você vai poder fazer ou não? Dando o primeiro passo, conhecendo esse Cristo, verdadeiramente. Um dia na minha vida, eu fui igual a vocês assim. Eu tinha meus questionamentos, minhas dúvidas. Passava por uma dificuldade grande na minha vida. E eu não tinha rumo. Só que eu já conhecia esse Cristo. Eu via, né? Conhecia assim, ouvindo falar. Ouvi os outros falar que Deus fazia, que Cristo acontecia. E um dia me peguei, eu não sabia nem orar. Não. Ainda converso com ele hoje. E eu falei para ele, apresentei meu problema. Falei: se o Senhor é esse Cristo mesmo. Eu estava
à noite, passando por uma situação difícil, tá vendo? Encontrei eu e ele mesmo, me ajoelhei, orei, ali que é bom, por isso que ele fala, quando você está assim, querendo falar com ele, entre no seu quarto, feche a porta e ore a Deus que está no secreto. E Deus no secreto ele vai falar contigo. E ele falou comigo de uma forma extraordinária, de uma forma diferente, sabe? Cheguei para ele e falei assim, é o seguinte, o senhor está vendo a minha situação? Se eles falam que o senhor é o senhor dos senhores e o senhor vê tudo, e realmente vê, né? Então, eu vou dormir amanhã, o senhor me dá uma solução aí, porque eu não tenho saída, e não tinha mesmo. Estava perdido, sem condições de tomar decisões, porque não afetava só eu, afetava mais pessoas que Deus colocou sobre minha proteção, né? E dormi. Irmãos, no outro dia, acordei cedo, mas sabe que naquele pensamento, você vai fazendo assim, assado, e aquela certeza no teu coração. É uma certeza que uma coisa até impossível, porque eu ia para fazer um negócio que era sem, tipo assim, sem nada. Eu ia para um lugar com a mão na frente e outra atrás, sabe? E com a família ainda. E mais só com a certeza que era para fazer aquilo. E eu peguei e fiz, mano. E hoje, graças a Deus, Deus me abençoou. E até hoje eu estou com Deus. Basicamente eu tive meus pontos fracos, né? Eu ficava ouvindo muitas pessoas, igual eu falo para vocês, as pessoas que nos afastam de Deus, sabe? A gente ouve essas pessoas que nos afastam de Deus, né? A gente ouve mais. E as pessoas que nos levam, nos trazem até Deus, a gente não ouve. A gente prefere ouvir uma crítica sobre aquela pessoa, sobre aquela mensagem em si que nos transmitiu, né? A gente prefere criticar aquela pessoa, a gente não faz por onde. Ele pergunta, né? O que a gente anda fazendo para o reino de Deus? Que transformações nós estamos trazendo? Porque um dia nós pedimos para Deus, Deus, usa-me, transforma a minha vida, muda a minha vida, Senhor. E Deus prontamente nos ouviu. Agora, o que você anda fazendo de diferente para com Deus, irmãos? Você anda fazendo a vontade dele, realmente? Será que nós fazemos a vontade de Deus? Tá vendo um vídeo que é fácil, né? A gente pede, o ser humano em si, nós, no geral, nós todos, né? A gente pedimos muitos a Deus. Pede, não é verdade? Mas quanto desse tempo que nós tiramos para ouvir a sua resposta? Quanto do tempo você tirou para ouvir a resposta de Deus para a tua vida, irmão? Você somente pede, mas nunca quer ouvir o que Deus quer falar para você. A gente fica nas mesmas atitudes, nas mesmas coisas, nos mesmos vícios, né? Aprontando daqui, aprontando de lá. Quando o bicho pega, a gente pede para Deus. E não saímos daquela rotina nossa, a gente não quer mudança, porque quando Deus fala conosco, Deus ele nos corrige primeiro. Ele quer mudança de vida. Ele quer transformar as pessoas. Ele quer mostrar o caminho certo, que ele quer direcionar e dar conselhos. Tanto é que a Bíblia, o que a Bíblia é para você? Você já parou para pensar nisso? É só um livro histórico? É um Jesus histórico, como muitos dizem? Ou é um Jesus que vive, que reina? E a Bíblia é a palavra de Deus para conosco. Quantas vezes você leu essa palavra? Orou a Deus, Deus falou contigo. Você parou para prestar atenção na resposta dele? Porque a resposta de Deus, muitas das vezes, irmãos, ela pode vir através de uma palavra, mas a Bíblia, se você lendo ela vai te responder. Aquele versículo, aquela palavra que te saltou aos olhos. Muitas das vezes, se você estiver com a mente aberta para ouvir a palavra de Deus, irmão, tirar essa trave mental que hoje em dia as pessoas colocam
na gente, para a gente não poder alcançar o Altíssimo, sabe? Se afastar realmente de Deus, né? A gente se afasta de Deus quando a gente não deixa Deus trabalhar, nem a gente ouve o que Deus tem para falar conosco. Sabe? A gente tá preso naquela mar de dúvidas e de críticas que não tem como, né? Enquanto a gente estiver preso nesse mar que inunda a nossa mente, né? Nos afastando do verdadeiro sentido da vida, que é seguir a Deus, né? Ser obediente à palavra de Deus. Deus não exige muito, sabe? Se você obedecer a palavra dele, buscando ele de todo o coração, de todo o entendimento, né? Buscai primeiramente o reino dos céus, sabe? E a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas por que então não é acrescentado na nossa vida? Porque não buscamos Deus primeiramente, e buscamos nossos desejos primeiramente. E quando oramos, oramos pedindo isso para o nosso próprio deleite, que seja feita a minha vontade, é isso. Quero isso, quero aquilo, os verdadeiros pilhão. Quero isso, quero aquilo, mas quando Deus fala igual Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, primeiro Deus no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Só que a gente só faz no venha a nós. O teu reino, nada. Né? Para o reino de Deus, nada, mas venha a nós. Venha, Senhor, venha. Mas não seja feita a tua vontade, Senhor, mas é a minha. Muitas vezes é isso que Deus... Por isso que Deus não vai responder muito às suas orações, porque Ele sabe que aquilo ali... Muitas das vezes a gente pede para Deus, você pede um apartamento, casa, isso, aquilo, Deus já te deu capacidade de você trabalhar para conquistar aquilo. E que Deus pede simplesmente, em vez de se pedir isso, que Ele já te deu capacidade para você possuir tudo isso, pede sabedoria para você poder administrar aquilo. Como que eu vou conseguir administrar isso que o Senhor vai me dar, Senhor? Porque Deus já te deu, né? Ele gosta de ver você falando com Ele. Porque qual pai não gosta de conversar com os filhos, não? Qual pai não quer ver os filhos bem? Né? Que possamos ser mais tementes a Deus, sabe? E conhecer a verdade. Deixar Cristo entrar no teu coração, você vai conhecer essa verdadeira verdade. Essa verdade vai te libertar. Essa verdade vai te trazer mais para perto de Deus e você vai sentir a presença dele na tua vida. Vai conhecerei a verdade vos libertará. Mas isso aí não é a palavra de Deus. Não pode ficar só em palavras, sabe? Tem que ficar em ações. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Sabe que é a palavra de Deus que ela nos ensina, irmãos. Quando aqui os discípulos estavam no barco com medo, Cristo falou para eles ainda, né? E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele pergunta para você, né, irmão? Por que não tendes fé ainda? Por que você não crê? Porque geralmente a gente só se perde a fé porque a gente só foca no ser humano e esquece que o ser humano é igual a nós, com os mesmos defeitos. Igual nas igrejas, né? A gente vê só perseguição com isso aqui, né? Bom, as pessoas que estão ali estão querendo mudar igual a nós, sabe? As pessoas têm defeito igual a nós, sabe? Cristo ele podia muito bem abandonar todo mundo, né? Porque os que seguiam ele eram cheios de defeitos, né? Sabe? Perseguiam, né? Queriam desacreditar nele, mas ele não perdeu a fé. Ele podia muito bem falar não, e nem precisava passar por tudo aquilo, mas ele fez, né? E seguiu em frente, porque ele sabia a quem ele estava servindo, o propósito da vida dele, sabe? E a gente se foca muito, a gente se perde muito nisso por causa disso. Às vezes Deus ele quer fazer um trabalho grande na nossa vida, irmãos. Só que a gente se pega a pequenas coisas, a gente se a diferença no lugar que a gente se encontra, que Deus nos colocou, a gente é mais um que ajuda a
atrapalhar. Em vez de ser o sal da terra, a luz que está faltando naquele lugar. Se Deus te direcionou em algum lugar, não fica olhando os defeitos, mas seja a diferença. Porque defeito Deus sabe que ali tem. Se Deus sabe que ali tem defeito, então você é a pessoa que Deus escolheu para estar ali, para levar luz para aquele lugar, para ser a diferença. A resposta de orações de muitas pessoas é você. E por que você não abre essa visão tua, você não ouve o que Deus fala para você? Já parou para pensar que Deus quer te usar de uma forma diferente, irmãos? Porque cada um é de um jeito e Deus conhece o teu potencial. É Ele que vai te guiar. Ele sabe que você escuta Ele. Por isso que Ele te colocou nesse lugar, seja qual for. Então faça faça a diferença onde você se encontra. Não olhe para os defeitos do ser humano. Não olhe, irmão. Se você olhar para o ser humano, a gente cai. Experiência própria, eu já cansei de cair por causa disso, de ser humano. No momento que a gente foca no ser humano, porque eles são igual a nós, estão procurando também mudar, né? Tanto o pensamento como o caráter. É isso que está faltando no ser humano hoje, por isso está acontecendo muita coisa ruim. As pessoas estão focando só em bens materiais, né? Minha ascensão empresarial aí e tudo mais. Não é errado você querer ter as coisas, irmãos. Não é errado você colocar isso acima de Deus. O inimigo, ele sabe disso. Ele está usando isso aí de uma forma tão grande, irmãos, que ele está conseguindo ter vitórias. Né? E ele vai pro lado mais fraco. Você vê que ele ataca as famílias, né? Eu nunca vi tanto separações, tantas brigas. Homem contra mulher, mulher contra homem. Sabe, ele destriturando aquilo que Deus colocou, que Deus abençoou. As bênçãos de Deus, ele está dando um jeito de transformar em maldição. Agora, a gente que é de Deus, a gente tem um entendimento. As bênçãos de Deus, a gente tem que ser grato pela nossa família, pelos nossos filhos, pela presença de Deus na nossa vida, sabe? O que os outros pensam da gente não interessa. O que devia interessar para nós e nós preocuparmos é o que Deus vai pensar de nós, sabe? Que a gente possa aprender os exemplos que tem na Bíblia, sabe? Os pecados que derrubaram muitas pessoas, que afastaram as pessoas, que levaram ao buraco, e os exemplos de fé, igual Jó, Abraão, Jesus, Maria, mãe dele, mulher, né, que foi escolhida por Deus, mulher abençoada por Deus, os seus discípulos que tiveram mudanças e chegaram a ser aquilo que Deus, Cristo tinha preparado para que eles chegassem a ser. Que a gente possa ser essa referência para muita gente, irmãos. Amém? Muito obrigado a todos que conectaram aí, que estão aí ajudando a fazer dessa live melhor, né, irmãos? Que é muito bom, né? A gente poder falar de Deus. E quando Deus fala conosco, né? Que Deus é muito bom, né, irmãos? Vamos ver quantos minutos tem aqui, né, irmãos? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Vai exatamente fazer só meia hora, irmão, também de live. Minhas lives não é muito demorada não, irmão, tá? Começando de novo, eu tinha parado um tempo, eu tinha começado a fazer live. Eu parei um pouco, sabe? Parei de fazer live. Mas não, conforme Deus for falando assim, a gente vai... Ele for ministrando em nossos corações, a gente vai falando a palavra de Deus aí, né? Graças a Deus nós estamos aí firmes com Deus, na presença dele, né? Igual Cristo fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Sabe o que é isso aí? A gente focar nele, aprender com ele,
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o que a gente anda aprendendo com Cristo? Vinde a mim. Então, ele primeiro fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. A gente vai até ele, irmão. Ele fala, vinde a mim e aprendei de mim. Só que a gente tem que buscar a Deus e aprender de Cristo. O que a gente anda aprendendo com Cristo? Sabe? Quando ele fala assim, vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é uma pessoa tranquila, mansa, não fica arrumando encrenca. Né? Ele tem um foco naquilo que ele veio fazer. Ele não se perdeu daquilo. Ele nos ensina a ter foco nele e na palavra dele. Quando você focar na palavra dele, com certeza essas tuas dificuldades, essas tuas dúvidas do teu coração vão passar. Com toda certeza. Mas tem de bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? Não fique triste. Opa, se anima. Se anima em Deus aí. Ele venceu, né? Se Cristo venceu e nós somos seguidores dele e outros aprenderam com ele, ele falou que tudo que nós pedimos no nome dele, ele vai fazer, ele vai te ajudar a superar esses problemas que te afligem. Ele vai te dar suporte, irmão, com certeza. Buscai-o enquanto se pode achá-lo. Ele está aí, perto de você, ele está no nosso barco, ele está contigo. Você crê nele? Então, fale com ele. Deixe ele entrar em seu coração e Deus vai falar com você de uma maneira extraordinária, irmãos. Deus, ele falou com os seus de uma forma extraordinária e vai falar conosco também de uma forma extraordinária. Eu mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Passarão-se o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, a palavra dele vai se cumprir em tua vida. Mas preste atenção para ver se já não se cumpriu, não. Sabe? Quantas vezes você já não pediu as coisas para Deus e Deus já fez? E você quantas vezes fez alguma coisa para Deus? Comece a fazer, retribuir aquilo um pouquinho. Retribuir um pouquinho daquilo que Deus já fez de monte na sua vida. Retribui, irmãos. Não custa. Fazer o ID de Deus aí, levar a palavra. Seja obediente. Muda de vida. Se você tem querendo mudar de vida, fala para Deus. Entra no seu quarto e ore você mesmo. Você vai ver como é que Deus ele vai mudar a sua vida. Sabe? Ele vai mudar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Eu tô acabando aqui porque tá acabando a minha bateria. Então, eu vou deixar um pouco para fazer mais para frente, mais umas lives aí. Na hora que Deus assim nos permitir, nós vamos estar fazendo aí. Ou estipular um horário, ver se eu fixo um horário aí agora para tentar fazer. Amém? Obrigado pela participação de todos e até uma próxima aí. Que assim Deus os abençoe e Cristo venha falando aos vossos corações.